Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Tainara Mello, escritora e empresária, sou fundadora da Revista Negra e o programa Mãe Seu Dia a Dia é Literatura é uma iniciativa da Revista Negra para incentivo à leitura, né? Iremos entrevistar mães que também têm o hábito da leitura e que, ao maternar, conseguem introduzir aí esse hábito. A nossa próxima entrevistada é Rosiane Jordão, então continue com a gente e conheça mais sobre ela. Seja muito bem-vinda, muito obrigada mesmo por aceitar fazer parte do programa Mãe Seu Dia a Dia Literatura, né? Eu gosto muito de incentivar a leitura, então todos os meios e conversar com pessoas, né, que também têm esse hábito, eu gosto de estar em contato. Então, obrigada mesmo por aceitar, tá? Apresenta pra gente, né? Se apresenta, conta a sua história, para que as pessoas que nos assistem também possam te conhecer. Eu que agradeço, Tainara, o convite. É uma honra estar participando deste programa. É um programa que desde o início, quando eu soube que eu tive contato, eu já acompanho desde o Instagram, Aham, acompanho a Revista Negra também nas plataformas aí. E é um programa que eu sinto uma identificação muito espontânea, aham, porque fala sobre uma temática que para mim é muito cara, né? aham, Então, assim, é uma honra estar aqui com você nessa manhã. E eu aproveito para cumprimentar também a todos os ouvintes aí que estão nos prestigiando nesse aham, momento. E eu sou uma pessoa que eu venho de uma trajetória que ela é incomum, no aham, sentido de que estar onde estou no momento é uma exceção da regra, sabe? Eu fui aham, criada às margens do Rio Madeira, numa comunidade ribeirinha a 100 quilômetros da capital de Rondônia. Então, assim, naquele momento todas as oportunidades me eram negadas, né? Não tinha acesso à energia elétrica, a estradas, condições mínimas e básicas de sobrevivências não existiam naquela comunidade. aham, Se eu consigo alguma ascensão pessoal, eu não digo nem sucesso profissional, porque isso é muito relativo, né? aham, Mas se eu sim. consigo me realizar pessoalmente hoje, eu digo que foi através da leitura, através dos estudos, e isso Aham, é muito gratificante. aham. Você tem quantos filhos hoje? Ou você tá com. E é menino, menina? Eu ainda não vi eles. Então, olha, neste momento eu pedi para o pai deles levá-los para dar um passeio ali no parque, para que a casa Aqui ficasse também. silenciosa. São Dois. dois abençoados aqui, um com 6 anos e outro com 5 anos. Então tá naquela fase que eles gostam muito de barulho, de movimento. A casa Aham, é muito animada quando eles estão por aqui. Aí eu pedi para levá-los assim para a gente ter esse momento aham. mais silencioso aqui, né? Aqui também não é diferente, né? A nossa fábrica tá bem do outro lado aqui, né? E que eu trabalho agora home office para poder cuidar do pequeno, porque ele tem 3 anos. Então eu falo, ó, pai, fica um pouquinho aí com ele que eu preciso trabalhar um pouquinho, né? Então ele tá lá com o pai. E engraçado que eles entendem, né? A gente conversa com eles, fala para eles, ó, vou fazer tal coisa, e eles são muito compreensivos, né? Por ser tão Sim. pequenininhos, né? E é muito importante também essa parceria da família, né, Tainara? Ah, Essa rede de sim. apoio que a gente vai construindo nos bastidores, né? Seja com o pai da Aham. criança, seja com as avós, com os tios, uma rede que vai nos sustentando e nos fortalecendo enquanto mães, estudantes e leitoras, né? Exato, a rede de apoio minha aqui é mais limitada, só entre eu e o pai mesmo, né? Mas sempre a gente recorre a alguém, né? Quando tá processo de escola, fica também um pouco mais fácil, melhor. Rosiane, como e quando surgiu, né? Como você surgiu o hábito da leitura? Né? Que a gente aprende a ler, mas o hábito em si mesmo começa depois de um certo tempo. Então, quando e como isso começou? Certo. Então, o hábito da leitura em minha vida começou desde muito cedo, assim, desde retomando aí essa minha trajetória lá na comunidade onde eu estava inserida na minha Aham, adolescência.
Nós tínhamos uma amiga aqui na capital de Porto Velho, de Rondônia, digo, que nos enviava livros que eram usados pela filha dela Uhum. no sistema positivo de ensino. Os livros do ano anterior, ela me presenteava para que eu pudesse ler. Que Então, assim, legal. eu agradeço até hoje essa ajuda que eu recebi, Aham, porque eu fui muito autodidata mesmo, assim. Eu lia os livros, por isso que eu digo que a leitura, ela é algo que transforma. Não tinha aham. ninguém me conduzindo ali, era eu e o livro. Era algo mesmo, um processo Esse solitário contato é mesmo. mágico, né? Depois que a gente abre na nossa mente, aquele contato é incrível, né? Exatamente, um boom assim no cérebro, e o Aham, cérebro se abre a novas possibilidades, né? E foi ali, em contato com a leitura, que eu descobri que a minha trajetória não precisava se resumir àquele dia a dia que eu vivenciava, que eu poderia aham. ter horizontes outros possíveis, né? Então, assim, de lá para cá foi tudo acontecendo tão naturalmente que eu não consigo nem, assim, dizer para você Elencar, como né? isso aconteceu. É Aham. mesmo um pouco mágico, tem muito de algo que acontece espontaneamente, né? Isso é bom. Eu comecei aos 14 anos, né? Foi já, vamos dizer assim, uma leitora, né? Que o pessoal gosta de rotular mais tardia, né? Eu comecei aos 14 esse hábito, mas tudo porque um professor, né? Eu já vi o meu pai lendo, então já tinha esse desejo, né? Li os gibis e tudo mais, mas ler os livros de ficção. Um professor, eu errei numa prova de matemática e ele falou para mim, né? Falta de interpretação de texto que você não conseguiu responder. E aí me desafiou a ler o máximo de livros possíveis, que aí no final do ano ele me daria se eu conseguisse, né, atingir, mas desafiou eu e mais alguns alunos. Então, quem lesse mais, ele daria umas cestas de material escolar. Né? E aquilo para mim, na época, eu não tinha Interessante. condições de comprar nenhum lápis. Né, o caderno, vamos dizer, tinha que durar o ano inteiro e se deixar ainda nos próximos meses do ano seguinte. Então, aquele prêmio para mim foi de encher os olhos, né? Então eu li, mas li tanto livro, passei dos 50 livros, né? E aí eu peguei o gosto, né? Peguei a paixão pela leitura ali de livros de ficção. E aí vamos dizer assim, aí fui introduzida nesse universo da literatura. Conta pra gente, ô Rosiane, como que é a sua rotina materna, né? Trabalho, maternar e se você consegue, né? E como você consegue introduzir a literatura, né? Nesse meio. Certo. Então, esse negócio de maternar e, e fazer dar certo na profissão, nos estudos, é algo que não existe muito uma fórmula, né? A Ah, gente não. que vivencia isso no dia a dia, a gente vê mesmo que, enquanto para outros estudantes funciona um cronograma de estudos, onde você vai estudar de tal hora a tal hora, para as mães não é assim. A gente estuda quando dá e É se isso dá. aí. Se tem Quando dá. tempo, é como, assim, a gente vai se adaptando um pouco Aham, a criança, né? Porque aham, cada criança é um universo. E assim, funciona muito com os meus filhos, o período em que eles estão dormindo. Então, para aham, isso, eu preciso sacrificar também parte do meu repouso, né? Então, aham, assim, a hora que eles dormem, que sempre eu faço de tudo para que eles consigam adormecer no período de 7 horas da noite, assim, 19 horas já está todo mundo dormindo, aham. que aí é quando eu vou conseguir tirar aí para mim umas 3, 4 horas de leituras diárias. É algo assim que eu faço mesmo como um hábito. Mas se de repente essa criança não está, Eu acho que por ficou isso que eu vou mudo. encontrando meios. Acho que ficou mudo um Certo. pedacinho. Vamos Ah, retornar aqui. isso, voltou, agora voltou. Consegue me ouvir? Agora sim, tá ok. Só ficou só um Ah, trechinho mesmo mudo. certo. Eu não me recordo em qual trecho foi que se perdeu o É só áudio no ali. finalzinho. Acho que esse depois das 7, é mais finalzinho. Certo. Ah, sim. Então, nesse horário do início da noite, das 19 horas, Uhum. é o momento que eu coloco as crianças na cama para dormir, leio para eles também uma história ali, alguma coisa, já induz eles a esse processo de adormecer mais rapidamente, Aham, e é quando eu tiro um momento para minha leitura. Mas se essa criança está passando mal no início da noite, aí a mãe tem aham. que se adaptar e deixar,
a leitura para outro momento. O Aham. importante é você não perder isso de vista, é você saber que quando der certo, você esteja ali Ali. como uma prioridade. E é algo de ir fazendo acontecer nos bastidores mesmo. Exato. Na verdade, como a leitura ela proporciona, né, muitos benefícios, e nós que já estamos inseridos nesse hábito, nós sabemos que se abandonar, né, a gente está perdendo muita coisa, né? Então a gente faz esses Aham, sacrifícios, né? Eu mesma aqui também não é diferente, né? Eu trabalho totalmente aleatório, eu não tenho um horário certo, né? Para trabalhar. Então, minha agenda, vamos dizer assim, não que seja caótica, mas minha agenda, ela se adapta ao horário do Thomas, né? Não ao horário das aham. pessoas. Vamos dizer, É, as pessoas que se adaptam ao horário do Thomas. Então, no momento que ele tá, vamos dizer assim, com alguém, é o momento que eu estou trabalhando. Então, eu encaixo isso muito e é o momento que eu também tiro para me ler, porque depois que o neném nasceu, eu consegui, vamos se dizer assim, eu fiquei um tempo sem ler, né? Fiquei um período sem ler. Então, voltar a ler foi algo que me fez me resgatar, né? E a gente tem muito disso quando fica um pouco distante, né, da literatura, a gente se resgata. Isso assim é assim também com você? exatamente, assim, porque tem períodos que a gente se distancia, né? Como você Aham, ia dizendo. Tem períodos que a gente precisa se dedicar mais inteiramente a ele, o período da aham. amamentação, por exemplo. É um período que a gente interrompe naturalmente esse processo, né? Eu E usei bastante o daí, período da amamentação para poder ler, mas mais no digital. Livro físico não funciona na hum, amamentação, né? Então, o uhum, livro de e-book veio, vamos dizer assim, eu sempre gostei de livro físico. Ó, você pode dar uma olhada aqui, livro físico, sim, tá tem linda a sua estante. mais de 400. Então, eu gosto muito de ter contato com o livro. Mas eu não queria perder esse contato, então, maternal, o neném ficava ali uns 40 minutos no seio, né? Ele gostava muito. Aham. E eu aproveitava para escrever e ler nesse período. Você mencionou, né, que chega na hora dos meninos deitar, você lê para eles, né? É, como foi introduzir isso, né, na vida deles? Eu sou super a favor do incentivo à leitura na primeira infância, né? Então, como foi incentivar e o que você recomenda, né, para as mães também que está aí querendo introduzir os livros, né, a literatura na vida das crianças, mas não sabe por onde? O que você recomenda também? Então, a rotina das crianças é algo que condiciona muito a forma como elas vão reagir, né? Uhum, E os meus filhos, desde que eu estava gestante, eles iam comigo para a faculdade, né? Eles estavam ali nesse ambiente de leituras, de estudos. aham, Então, assim, eu não interrompi os meus estudos por conta da gestação, né? aham, Foi tanto que a minha pós-graduação, tanto mestrado como doutorado, eles uhum, estiveram comigo, ora na barriga, ora participando nos eventos. Então, assim, esse próprio ambiente foi já despertando um certo interesse neles pelos livros, automático, né? Algo aham. assim espontâneo. E daí é tanto que às vezes eu estou aqui no notebook redigindo algum texto, e daí o meu menor de 5 anos ele senta ao lado, fica pegando no teclado e vai escrevendo algumas coisas. Eles já Eles gostam. retornaram, então por Pô, aqui. isso é. Vem, meu filho, aqui, Josué. Quer Isso vir? é, isso é legal eles terem esse contato com a gente, né? Olha aqui o Oi, rostinho do Josué. meliante. Só Oi, diga oi. Josué, prazer. Ai, que gente, que menino mais lindo. É Vai, gostoso meu eles Deus. fazerem parte da nossa rotina, da nossa convivência, porque isso é a nossa vida, né? Esse você são as nossas vidinhas, né? Os nossos mundos, né? Somos mais do que só mães, né? Mas também eles fazem parte da nossa vida. Então é bom que eles Exatamente. vejam a gente também indo atrás dos nossos sonhos, porque isso também motiva eles a ter os próprios sonhos, né? Ir atrás dos próprios sonhos. Então eu sempre também gosto Isso de mesmo. incentivar. Eu sou a favor a mulher escolher o que ela quer, né? Seja ela Uhum. quiser só ficar cuidando dos filhos ou cuidando da casa ou só trabalhar, eu sou sempre a favor a mulher escolher o que ela deseja, né? Até porque tudo que está à volta dela inspira ela e inspira outras pessoas.
Isso mesmo. Rosiane, por que é tão importante, né? Já no nosso bate-papo aqui se dá para ver, mas vamos se dizer assim, para deixar mais claro, por que é tão importante para você se manter lendo, né? Adquirindo conhecimento. Isso eu não falo só livros de ficção, eu falo livros de acadêmicos, tudo na sua área, né? O que motiva você ainda continuar buscando conhecimento através da literatura. Olha, primeiro a profissão que eu escolhi para mim, né? A área da Aham, licenciatura, estar em sala de aula é algo que você precisa estar em constante atualização. aham, O conhecimento, ele não é estanque, né? Ele não fica estagnado ali no tempo e não. no espaço. A gente precisa se mover com o curso do rio. Tempo Então, todo assim, atualizando. o tempo todo. E daí também, por trabalhar na pesquisa em campo, eu sou antropóloga, né? E Aham, daí, além de professora, eu sou antropóloga. E eu preciso estar atualizada com as pesquisas, com as teorias. Então, é mesmo essa busca de não perder o foco, né? De não uhum, perder o fio contínuo das pesquisas, da sala de aula. Eu penso que tem muito disso, assim, nessa. E tem algo de pessoal nisso. Eu não aham. consigo me imaginar, Tainari, sem os livros. Eu não Eu consigo também não. existir enquanto pessoa. É Eu tão. respiro isso. Quando se vive e respira a leitura, a gente não consegue imaginar um mundo sem leitura, Aham. né? Eu agrega tanto valor para mim, né? Porque eu sou uma, pode não parecer, mas eu sou uma mulher extremamente tímida, tímida e reclusa mesmo. Então, por conta da minha profissão de escritora, por conta de ser empresária, eu precisei mudar, de fazer essa chavinha, né? Tentar deixar um pouco de lado essa timidez e enfrentar algumas barreiras. E a Uhum. literatura, como eu já tinha um hábito, foi uma fonte, vamos dizer assim, algo que me ajudou muito a, vamos dizer assim, estar aqui conversando com você sem me tremer toda, né? Participar de entrevistas e comunicar, participar de reunião, conversar com pessoas, é, por conta da literatura, né? Lia muito, me deu, aumentou um vocabulário, me deu uma confiança, vamos dizer assim, e eu consegui montar network através aí da literatura, né? Então, para mim é essencial, tanto na administração, continuar me atualizando, como também me manter ainda, né? Vamos dizer, ser à frente, uma pessoa falante, né? Porque antes eu não era falante, gente. Eu só sei falar, mas ficava quietinha o máximo possível. Então, ler para mim Nossa, também que interessante. foi essencial. Então, assim, literalmente, a literatura na minha vida transformou, né? Uma coisa que eu queria muito, né? Uma mensagem, ou uma indicação, ou dicas, algo assim, para você recomendar para quem quer entrar nesse universo da literatura, né? Quer também ter as experiências que nós também temos, né? O que você incentiva, né? Qual o caminho? Pessoas que não têm nenhum hábito de leitura. O que você recomenda para iniciar? Ah, eu recomendo a pessoa partir assim dos seus gostos pessoais mesmo, porque não Aham, existe aquilo, eu vou ler os clássicos, eu vou ler o que todo mundo está lendo, né? Tem exato. muito assim de o leitor entrar numa livraria e ir descobrindo. Talvez o que chame a atenção desse leitor ou dessa leitora iniciante seja uma capa colorida, ou talvez uma capa mais sombria, né? Assim, vai do gosto, da Aham, identificação espontânea do leitor. Então, eu recomendo que a pessoa tenha pelo menos comece a inserir aos poucos o hábito de frequentar ambientes que se aham, tenha livros ou que tenha perfeito. pessoas Aham, leitoras. Talvez não seja tão fácil essa mudança radical de estilo de vida, né? aham, Mas vez ou outra, dá uma passada naquela livraria, naquele café com leitura que tem na sua cidade, e dali aham. fica observando como as pessoas leitoras fazem. E aos poucos eu penso que esse ambiente de leitura vai entrando, e depois que você é puxada por ele, Nossa, você não não tem sai como mais. mais sair. É Spoiler, incrível. né? Não tem como sair mais. Exato. É. E, e é gostoso, né? Só um minuto que eu vou pedir para o Aham. meu filho baixar o áudio aqui. Caleb, por favor, silencia aí o áudio do celular, tá? Caleb? Obrigada, filho.
É que o áudio do, do joguinho dele estava interferindo aqui para Ah, eu não tem ouvir. problema. Moça, assim, é isso, né? O programa, na verdade, ele já é isso, né? Mãe, seu dia a dia de literatura, porque a gente retrata o nosso dia a dia mesmo de forma real, né? Então, é um bate-papo mesmo para a gente falar sobre maternidade e literatura. Como que os leitores, né? Está nos assistindo, pode encontrar o seu livro? Né? Porque você é escritora, você lançou, acho que está em pré-venda, né? O seu livro, O Ele Diário já de saiu Rosane da Jordan. pré-venda, está na venda oficial mesmo agora. Ah, que Inclusive, maravilha. foi Então, ontem, eu estou naquele processo de comemorar. Assim, no dia que nós estamos gravando aqui, foi aham, ontem, né? Mas quando aham, essa entrevista ir ao ar, eu penso que os livros já estarão disponíveis em todas as livrarias, as principais livrarias. aham, E, assim, pelas plataformas também de aquisição da leitura, né? A aham, Amazon, as principais plataformas, ele está disponível no formato e-book, está disponível também o livro físico. Irá acontecer no início de fevereiro de 2023 um evento aham. de lançamento, que também Perfeito. eu irei convidar aqui as pessoas nas minhas redes sociais, Aham. e é algo que eu quero fazer assim, aberto mesmo, para que todas as pessoas que tenham interesse em participar estejam presentes, porque eu penso que esse momento é celebração, né, Tainara? Você Nossa, é também mágica, tá? É escreve, você sabe, gostoso. imagino. É uma celebração, é algo que culmina aí nos interesses de profissão e os interesses pessoais também, né, Do da que se escritora. trata o teu livro? Se você quiser falar um pouco sobre ele, né? Ainda a gente tem tempo aqui. Se quiser falar sobre ele para as pessoas conhecerem, até porque ele está tá no mercado, ele é novo, né? O seu primeiro livro, né? Está recente no mercado. Então fala para as pessoas do que se trata. Eu agradeço esse espaço, né? Porque falar do meu livro é algo que me enche os olhos e aquece o coração. O livro é uma autobiografia, mas não é uma autobiografia engessada, daquelas que a gente Aham, contrata alguém para fazer. É algo que eu fui organizando a partir das minhas memórias, né? uhum, Sobre carreira e maternidade mesmo. O próprio título do livro retoma essa temática, né? O aham. Diário de Rosiane Jordão, das portas da maternidade para o auditório da universidade. Eu Daí amei, eu tá? Esse falo sobre. subtítulo. Ai, obrigada. E eu falo sobre esse contínuo que é ir de maternidade à universidade, que são dois polos que socialmente parecem excluírem-se, né? Uhum, E como que a gente vai encontrando meios de conciliar esses ambientes e fazer com que aconteça. aham, E assim, eu espero sinceramente que as pessoas que estão nos prestigiando aqui, nos aham. ouvindo, que possam ter contato com esse livro e sentir de alguma forma tocada com as memórias que estão ali reunidas. Eu li a sua entrevista lá no site da Revista Negra e eu gostei muito, eu achei interessante uma coisa que você falou lá na entrevista, e eu gostei, que é algo que eu também acredito, sobre essa exclusão, né? Quem quer ser mãe não pode deslanchar a carreira, e quem está deslanchando a carreira não pode construir uma família, né? Essa separação, né? Não foi com essas palavras que você disse, mas Uhum. algo nesse sentido. E eu acredito muito nisso, que não precisa essa exclusão, né? Essa união de dois mundos. Eu mesmo sou uma mulher que quer deslanchar a carreira, mas também quero ter a minha família, ter o meu filho, quero maternar, quero cuidar da casa, né? Então, eu gosto de estar entre esses dois mundos que, vamos dizer assim, muitas mulheres querem separar, né? Acreditam que não funciona. Como que você, né, entende isso? Porque até é um tema nosso aqui do programa. É muito interessante porque socialmente mesmo, esses mundos que a gente intercala, eles foram feitos para se excluírem, né? Aham. E o trecho da entrevista a qual você se refere é quando eu digo que eu permeio ambientes conflituosos, Exato. ambientes que Aham. foram feitos para excluírem-se mutuamente, né? Casamento cristão, Aham. casamento, liberdade, religião e feminismo, que são coisas Aham. que aparentemente se excluem. Mas e quando nós permeamos esses dois mundos, Não a se gente excluem, percebe né? meios de conciliá-los. Porque Aham. você não precisa ser uma pessoa sozinha
Uhum. Acho que travou na internet. no mundo para ser Tá. feminista, por exemplo. Muito além. É, É, a internet ficou um travou pouquinho um pouquinho, agora lenta. Ah, já retornou. voltou. Aham. Ok. Então, assim, tem-se no imaginário social a ideia de que uma mulher feminista é uma mulher sozinha, uma mulher transgressora. Não, é uma mulher que busca igualdade de condições para acessar direitos e deveres, cumprir Exato. deveres. Aham. Então, assim, uma esposa, uma mãe, é uma mulher que necessita do feminismo, que Uhum. necessita da leitura, que precisa de permear esses ambientes para sobreviver. Aham. É isso que eu achei incrível, né? Na hora que eu li essa entrevista, gostei muito. Eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo suas redes sociais, deixar o acesso para o teu livro e também a entrevista lá na Revista Negra, né? Porque esse programa Mãe, Seu Dia a Dia Literatura é uma iniciativa da Revista Negra para incentivo, né, à leitura. E Rosiane, mais uma vez, muito, muito obrigada por você ter aceitado, tá? A nossa entrevista está chegando ao fim e eu quero dizer que você tem as portas, né, da Revista Negra abertas para você, né? Eu quero ter contato com o teu livro. Então, assim que possível, eu quero ler para conhecer mais, porque é algo também que eu acredito, né? Principalmente maternar, estudar, é algo que faz sentido, muito sentido para mim. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Você tem liberdade para poder dizer algo se quiser. Ah, eu que agradeço, foi uma manhã muito agradável estar aqui com você, conversar, trocar figurinhas sobre algo que a gente acredita, né? Sim. Porque nem sempre a gente encontra por aí pessoas dispostas a acreditar Estamos nesses mesmos pertinhos também, ideais. né? Exatamente. Às vezes a gente é taxada como idealizadora, como uma Exato, pessoa fora do contexto, mas assim é bom reunir forças com pessoas que estão trilhando o mesmo caminho. exato. E aqui nós temos a oportunidade de ter também ouvintes aí do outro lado da tela, que com Aham. certeza são mães que estão vivenciando esse processo, Uhum. e ter a oportunidade de contribuir com essas mães é algo muito gratificante. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada mesmo.